Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui sobre a tomada de decisões envolvida em qualquer processo de gestão. Aliás, muitos dizem que a gestão nada mais é do que você tomar decisões, né? Você executar uma gestão é você tomar decisões no sentido de atingir seus objetivos, os objetivos do setor onde você trabalha, da instituição onde você trabalha, da organização onde você trabalha. Então, aqui cabe um longo parênteses. A questão é a seguinte: nós tomamos decisões no momento em que acordamos até o momento que vamos dormir. O próprio horário de acordar e o próprio horário que decidimos ir dormir, de certa forma, envolve uma tomada de decisões. Quando acordamos, nós vamos ao longo do dia decidindo coisas. A questão é a seguinte: grande parte dessas decisões, grande parte dessa tomada de decisões, ela ocorre de forma inconsciente. E aí cabe uma observação um tanto quanto cética, é que uma ameba toma decisões. Uma ameba toma decisões. Um, qualquer organismo vivo, de certa forma, a vida implica em você ter um controle sobre os processos que estão ocorrendo. Então, decisão não é uma prerrogativa única e exclusivamente humana. A decisão é uma questão que está envolvida em qualquer processo que se retroalimenta. E isso quem trabalha com automação e controle sabe perfeitamente bem do que eu estou falando. O ponto é que, então, a natureza, ela, ela é, principalmente quando estamos falando de seres vivos, ela impõe tomada de decisões a todo momento. O famoso if then else, né, de quem faz programação. Então, aí eu pergunto a vocês, se a todo momento estamos tomando algum tipo de decisão, a todo momento. Por exemplo, estou aqui conversando com vocês, estou olhando para um determinado lugar, de repente eu olho para outro lugar, de repente minhas mãos estão gesticulando, meu corpo está se movendo. Dentro do meu corpo, né, os meus órgãos estão se movimentando de acordo com uma orientação, de acordo com uma retroalimentação de informações. E então, portanto, decisões estão sendo tomadas. Esse é o sentido amplo, né, da, da tomada de decisões. E aí entramos no aspecto único e exclusivamente humano e que devemos ter algum nível de reflexão antes de iniciarmos, propriamente dito, um rol de ferramentas para estruturar as nossas decisões. Então, perceba você o seguinte: qual parte do nosso cérebro, então, ou melhor, qual parte da nossa mente se ocupa, né, da grande maioria das decisões que tomamos ao longo de nossas vidas? Se você parar para pensar de uma forma observadora e límpida, você vai perceber que a imensa maioria das nossas decisões, mesmo aquelas que presumirmos
serem racionais, mesmo essas decisões, elas são tomadas de forma a que a nossa consciência não faça parte. Aí você pode falar, não, espera aí, não, eu discordo de você. É claro que nós somos indivíduos racionais, somos pessoas racionais. Então, é claro que existe aí como eu direi, existe uma racionalidade envolvida. E eu digo a vocês que não, que isso não existe. Porque, na verdade, como o nosso cérebro, a nossa mente, ela foi construída para situações onde não há tempo para que a tomada de decisões seja feita de forma estruturada, de forma elaborada, racionalmente, as decisões são tomadas, de certa forma, de forma inconsciente. Então, o nosso inconsciente, que nós já apresentamos ele a vocês, é o nosso inconsciente que toma a grande maioria das nossas decisões, salvo raríssimas exceções. Aí você pode dizer, não, discordo, porque existe muita racionalidade no nosso dia a dia. Então vamos citar um exemplo. Você vai tomar a decisão por uma escolha, um determinado projeto, ou uma escolha de uma determinada compra. Eu acho que compra é o exemplo mais elucidativo para isso que eu estou dizendo a vocês. Perceba o seguinte, que quando você decide comprar algo, a sua escolha, ela passa num primeiro momento, ela sempre passa num primeiro momento, por uma escolha intuitiva, uma escolha inconsciente. Aquilo que você vai com a cara do objeto, você vai com a cara do produto. Depois, como nós temos que nos justificar e justificar terceiros, depois nós encontramos razões, né? Argumentação racional, lógica. Né? Mas isso vem a posteriori. Então, percebam o seguinte, que nesses momentos em que nós vivemos essas reflexões tipo quarentena, em que percebemos o que é importante e o que realmente não é importante, agora esse é um momento interessante de percebermos o quanto nós decidimos irracionalmente por comprar, por adquirir coisas ou por fazer coisas, né? Que, se pararmos racionalmente, jamais compraríamos, jamais faríamos. Então, o inconsciente tem um papel importante nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, ele usa o objeto, né? Ele usa as decisões para concretizar aquilo que ele vislumbra que para nós é importante ou que para nós não é importante. No sentido de um prazer, no sentido de uma satisfação momentânea. Ou, muitas vezes, existe uma conexão. Por exemplo, quando você vai fazer uma compra e vem um vendedor, né? Surge um vendedor. O papel do vendedor é um papel importantíssimo, né? Muitas vezes pessoas da área técnica, principalmente, meio que menosprezam. Eu diria a vocês que essa é uma atividade muito interessante. Por quê? Porque o vendedor, eu digo vendedor no sentido amplo, ele vai levar você a tomar uma decisão no sentido de adquirir o bem que ele está ofertando. Mas para que isso ocorra, a primeira coisa que deve ocorrer é uma conexão entre
ele e o comprador, possível comprador, entre o comprador. Né? Esta é a parte que, de forma interessante, você pode observar que tem sido legado ao vendedor. Então, essa conexão inicial, ela é muito importante. Por quê? Se você não for com a cara, entre aspas, o vendedor, se não ocorrer uma empatia entre você e o vendedor, muito provavelmente você terá uma posição contrária àquilo que ele está lhe ofertando. Vamos transferir isso para um ambiente corporativo. Alguém está apresentando um projeto, e aí que entra o porquê dessa discussão no nosso contexto. Então, aparece alguém vendendo, né, entre aspas, um determinado projeto, uma determinada invenção, dentro do seu grupo de pesquisas ou o seu grupo de trabalho. Se esta pessoa não tiver um mínimo de empatia com o grupo, com as pessoas que vão decidir se vão comprar o projeto ou não, é muito provável que esse projeto não seja escolhido. É muito provável. Porque o primeiro passo sempre é o passo da irracionalidade. Eu diria, da inconsciência. O passo seguinte é justamente aquele que está apresentando o projeto apresente a vocês uma justificativa racional que possa, de alguma forma, consolidar a decisão que vocês estão tomando em dois aspectos. Para vocês, que vocês têm uma carga racional, vocês têm uma carga né, que é alimentada pela razão, e vocês vão ter que justificar, vocês vão ter que dar uma cara racional para essa escolha tomada. Vocês vão ter que justificar isso a um auditor, a um procurador, a um diretor, a um gestor que está acima de vocês. Então, e da mesma forma isso vai acontecer. Né? Da mesma forma. Se você não tiver, num primeiro momento, uma empatização entre as pessoas que estão se comunicando para que essa tomada de decisões ocorra, é muito provável que exista aí uma contra-justificação, eu diria assim. O problema desse mecanismo, o problema dessa dinâmica, é que muitas vezes isso se justifica. Porque, afinal de contas, você vive para que você tenha suas aspirações atendidas. Mas dentro de um ambiente corporativo, muitas vezes isso vai acarretar a consequências negativas. Né? Porque você vai se negar de analisar o problema de uma forma racional. E nem sempre a sua inconsciência bate, né, com o seu inconsciente tem os mesmos objetivos que os objetivos do grupo ao qual você está inserido. E aí é que más decisões ocorrem. Né? Na sua vida pessoal você pode observar isso com muita frequência. Né? Então você opta, por exemplo, para efetuar a compra de um carro, de um automóvel ou de um imóvel. Num primeiro momento, o que você analisa? Né? Num primeiro momento, você é chamado por aquele bem. E aquele bem atrai você de uma forma que raramente é uma contextualização racional. Raramente. Você acha bonito, você acha interessante, você acha algum botãozinho subjetivo seu é apertado por aquele objeto.
é o que um filósofo alemão chamava de fetiche da mercadoria. A mercadoria, ela possui um fetiche, ela tem um atrativo que vai além da utilidade daquela mercadoria. Então, observe o seguinte, que esse fetiche, ele de certa forma, ele ocupa o seu processo mental em tomar aquela decisão. Aí aparece uma outra questão, que são a questão das restrições, óbvio, né? E a questão da restrição é uma questão aparentemente racional, mas não é. Ela é uma restrição, é uma contenção externa, né, àquela tomada de decisão. Então, por exemplo, você pode ter ou não ter dinheiro para comprar aquele bem, ou você pode ter tempo ou não ter tempo para executar uma determinada tarefa. Algumas coisas podem ser mitigadas, né? Por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu posso comprar dinheiro, né? Eu posso fazer um empréstimo e comprar o dinheiro. Não é isso que acontece? Então aí eu adquiro aquele bem, por exemplo, aquele automóvel da minha fetiche meu, pago em 72 vezes, 72 meses, com juros exorbitantes, mas eu resolvi o problema da restrição. E esse é o que muitas vezes o sistema ele faz, né? O que você... Não, veja, o importante é você adquirir o bem. E isso dentro de um contexto de gestão é terrível. É terrível porque você vai tomar uma decisão que não necessariamente vai acarretar um resultado desejado por aquela corporação, pelo seu laboratório. E muitas vezes o que acontece é que isso gera uma frustração, gera uma má reputação, enfim, é terrível. Então, o que nos resta, né, é trazermos racionalidade à tomada de decisões. Trazer um mínimo de racionalidade. Aí você vai dizer para mim, bom, mas espera aí. Nós sabemos que a nossa vida, mesmo o contexto de uma corporação é inundado por questões subjetivas. Eu vou dizer a você, concordo plenamente. E elas devem ser levadas em consideração de uma forma explícita, de uma forma racional. Você tem que reconhecer esses fatores subjetivos. Você tem que olhá-los de frente. Você tem que saber que você está lidando com preconceitos, você está lidando com aspirações, você está lidando com ambição, com a cobiça, com uma série de sentimentos humanos bons e ruins, que geram a questões subjetivas. E isso não tem nada de errado, faz parte do ser humano. O que importa é você ter consciência direta. Então, essas ferramentas, elas possibilitam que você olhe de frente de uma forma desinibida, eu diria, né, para que essa decisão seja tomada. Segundo, existe uma outra questão embutida na tomada de decisões, que é justamente essa questão da análise da decisão que você vai tomar, das opções, dos resultados que essa opção vai te trazer. E aí é muito importante uma questão que, infelizmente a nossa a fase que a humanidade passa hoje, ela meio que ignora isso. E justamente é você trabalhar com informações. Agora, o que é uma informação? Uma informação, como lembram a nossa definição, é uma representação de algo, de um objeto. Só que essa informação ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Para você tomar decisões, uma decisão correta, você precisa saber qual será a consequência daquela decisão.
Então você precisa, de certa forma, entender que essas decisões elas são tomadas baseado num rol de informações, ou seja, a formação de um conhecimento. Bom decisor, em geral, é aquela pessoa que quanto mais que possui uma gama grande de conhecimento a respeito do objeto a ser o qual você está tomando essa decisão. Então, a pior coisa que existe é você tomar decisões baseadas em informações falsas, né? Informações baseadas em preconceitos, em opiniões, né? Uma opinião não é uma informação. A opinião, na verdade, ela é uma informação. Ela é uma informação sobre qual é a posição que um determinado indivíduo ou um grupo de indivíduos possuem em relação a um determinado objeto. Então, é importante ter claro isso. O carro X é um carro ruim. Baseado em que é esta opinião? Porque as pessoas não gostam do carro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um rol de informações técnicas, por exemplo, que te indiquem que esse carro não é bom. E isso é uma coisa muito importante na tomada de decisões e que devemos sempre fugir. Então, para que tragamos essa racionalidade, né, para essa tomada de decisões, minimizemos o efeito da subjetividade, ele sempre irá existir. Em alguns casos, ele deve existir, ele deve ser levado em conta, ele deve entrar na estrutura da tomada de decisões. E é possível fazer isso, a gente vai aprender aqui a fazer isso de uma forma simples. E vocês vão observar que essa mescla de razão, e aí eu vou trazer para vocês ferramentas quantitativas. Essa mescla de ferramentas quantitativas com os resultados subjetivos, se feitos de forma coerente, vão levar a resultados coerentes, vão levar a resultados que estão de acordo com a sua visão, certo? Com a sua visão subjetiva de mundo. Então, é muito importante isso. Tomar decisões de uma forma aleatória, ela não sobrevive ao mundo de hoje. Porque nós temos que sempre, de alguma forma, justificar nossas decisões. De alguma forma, nós temos que dar conta de nossas decisões dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, aquele velho argumento, eu tomo essa decisão porque venho tomando ela há 30 anos, é um argumento, no meu entender, bastante falho. Então vamos lá, vamos aprender aqui, depois desse grande parênteses, né? Vamos aprender aqui a estruturar nossas decisões, de forma que possamos trazer esta dita racionalidade. Né? Então, a primeira coisa que você tem que tomar consciência dentro do seu ambiente é o seguinte: você navega em cima de valores. Né? Quem determina o que é importante e o que não é, o que é certo e o que é errado, o que é correto e o que não é, o que determina os limites éticos e morais dentro de um determinado ambiente, seja ele familiar, seja ele corporativo, seja ele político, são justamente os valores. E para você entender os seus valores, né, porque é óbvio que ninguém vai dizer, não, os meus valores são ruins, eu sou uma pessoa má. Não existe isso. Não existe isso. E nem cabe aqui, nessa nossa discussão, entrar nesse mérito. Não cabe entrar nesse mérito. O que temos que ter consciência é quais são os nossos reais valores. E não entrar num julgamento externo desses valores. Então,
para ajudar em enxergar isso, aí nós temos esse mapa. Então, a primeira coisa, como vocês estão lendo aí, é elaborar uma lista, né, das suas necessidades. E ter claro o que você deseja. Né? O que aquele ambiente deseja. Por exemplo, o que você na sua vida você realmente deseja? Você deseja ser? Você deseja ter? Você deseja ter porque você é? Né? Existem questões que são importantes você ter claro. Você não precisa confessar isso para ninguém, mas é importante que você tenha claro dentro de si o que é importante a você, o que você realmente deseja. Dentro de um contexto institucional, corporativo, isso é mais importante ainda. Né? Existe, dentro de uma ótica capitalista, as empresas, qual que é o primeiro desejo de uma empresa? É ter lucro. Né? Nenhuma empresa ela é criada, é formada de forma a não ter lucro. Né? Senão ela não sobrevive, senão ela quebra, senão ela não consegue pagar as suas contas. Então, óbvio que o primeiro desejo de uma empresa, por exemplo, é ter lucro. Ela deseja ter lucro. E para que isso aconteça, ela terá que tomar decisões nesse sentido. Aí entra até uma velha discussão, por exemplo, num ambiente estatal, né, dentro de um ambiente público, qual que é o valor principal do público? Ele é o mesmo do privado? Né? Será que dentro de um laboratório de pesquisas público você almeja ter lucro? Será que essa é o seu desejo? É óbvio, pessoal, que existe a questão da restrição. A restrição é quanto você tem de recurso para, né, executar a sua pesquisa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que você deseja. Você deseja que sobre dinheiro no final do mês? Se você conversar com quem lida com orçamento de pesquisa, é óbvio que não. Você vai querer que tudo aquilo se traduza em insumos para que a pesquisa seja realizada da melhor forma possível. Dinheiro não serve de nada para uma instituição de pesquisa. Daí é sempre esse grande conflito, né, entre o público e o privado, principalmente no nosso contexto de inovação tecnológica, onde você interage fatalmente o público ou o semipúblico com o privado. Né? Muito bem. Então, você sabe o que você quer, sabe o que é importante para você, o que é certo para você, quais são os seus valores. Aí você tem que identificar dentro desse cenário quais são as alternativas para uma determinada decisão. Né? E aí você tem que ter claro, dentro dessas alternativas, o que é o ideal, o que é o perfeito, o que é o péssimo, o que é o razoável. E os pontos negativos e positivos de cada alternativa. Então, o que acontece? Você, antes de enxergar isso, você tem que saber o que eu quero, o que eu desejo, o que é importante para mim. E depois você vai enxergar naquela determinada decisão, sabendo do que é importante para você, sabendo o que você deseja no final, qual o resultado final que você almeja, você encontrar as alternativas para aquela decisão. Né? É óbvio que você, nesse desejo, nesses valores, você já é bom nessa análise de alternativas, você já incluir, né, ou melhor, você excluir as alternativas que fogem às suas possibilidades, claro. Né? Mas muitas vezes isso não é necessário. Né? Muitas vezes isso não é possível. Enfim. Por isso que é legal você colocar tudo no papel. Por isso que é legal você identificar todas as alternativas.
E aí estabelecer aquilo que é perfeito, que é péssimo, que é razoável, que é factível, que não é factível. E quais são os pontos positivos e negativos de cada alternativa. E aí cabe a vocês entenderem o seguinte, que ponto positivo ou negativo de uma alternativa significa o quê? Qual será o resultado final, dentro do resultado final dessas alternativas, né? Qual será o impacto de cada uma delas se elas forem escolhidas. Então, por exemplo, eu posso, enfim, eu tenho aí um dinheiro, certo? Um capital, e eu quero investir no imóvel. Só dando um exemplo. E aí eu escolho o bairro, escolho a localização, escolho uma série de coisas e, eventualmente, aí eu vou descobrir que eu consigo comprar esse imóvel, só que eu não vou ter capital suficiente ao longo do tempo para manter esse imóvel, seja na questão tributária, seja na questão de manutenção, seja na questão de, por exemplo, de condomínio, né, valor condominial. Então, esses cenários eles têm que ser analisados de uma forma bastante completa, ok? Muito bem. Aí você tem que fazer uma autocrítica dentro do seu, tem que fazer uma autocrítica dentro do seu contexto dessa decisão. E essa autocrítica ela é importante porque o resultado dessa sua decisão pode impactar nessa situação. Então, é importante você saber o que está certo e o que está errado dentro do seu ambiente. O que você precisa consertar, o que você precisa resolver dentro desse ambiente. Porque o resultado de uma determinada decisão ela pode impactar positivamente ou negativamente dentro desse contexto. Né? Então é importante você contextualizar a sua decisão. É muito importante isso. E como eu disse a vocês têm que predizer sempre as consequências dessa decisão baseado no histórico, né? No histórico que você possui dentro desse contexto. Então, o que vem ocorrendo de bom e de ruim, né? E se acontecer alguma coisa boa ou ruim, quais são as providências que você deve tomar? Então, gente, o básico é esse. Você tem que identificar quais são os seus objetivos, o que você quer, quais são as suas metas e quais, obviamente, são as restrições que você possui para que esses objetivos e essas metas sejam concretizadas. Aí é legal você fazer uma análise, eu diria assim, uma análise de 360 graus. O pessoal dá nomes para essas coisas. Mas o que o seu concorrente acharia dessa sua decisão? O que uma pessoa de um outro laboratório acharia? Como é que ele veria essa decisão sua? E aí você tem que pensar dessa forma, para que você tente se descolar um pouco dos preconceitos, né, daquele vício, né, de visão que nós acabamos tendo. Né? E aí você tem que analisar o quê? Quais são os objetivos estratégicos? Né? Qual que é o objetivo estratégico que você tem? Eu quero ser o melhor grupo de pesquisa, eu quero transferir o máximo possível de tecnologias para o setor privado. Enfim, você tem que estabelecer essa estratégia. Através do quê? Dos objetivos que você tem. E esses objetivos, você tem os objetivos gerais, né? E os objetivos, que eu diria que internos, né? E os objetivos externos, né? Então, por exemplo, você pode achar que os seus alunos, né? Que os seus colaboradores, que os seus grupos parceiros querem, né? Que eles desejam, mas você está inserido dentro de um contexto legal, por exemplo. Você não pode fazer aquilo que você deseja. Existem restrições legais impostas por quem? Pela sociedade. Então, por exemplo, alguém que trabalha com biotecnologia, com manipulação genética, possui restrições, né,
em relação à manipulação de seres vivos, que são impostas por um código de ética, por um código legal, né, por um arcabouço legal. E esses arcabouços, muitas vezes, e às vezes acontece deles serem suprimidos por razões de monstruosidade humana, eu diria assim, que é o que acontece em geral em situações de exceção, como, por exemplo, guerras, né? Mas não é o caso, não é o contexto. Então vamos dar um exemplo, né? E tentar hierarquizar um pouquinho essa questão dos objetivos. Isso é uma questão difícil, não é uma questão fácil. Aparentemente é fácil, aparentemente é óbvio, né? Aparentemente é óbvio, mas não é. Então, por exemplo, quais são os objetivos fundamentais e quais são os objetivos meio que você possui? Então, aqui eu apresento um exemplo muito simples, muito trivial. Eu quero, por exemplo, como objetivo meio, minimizar o tempo que eu trabalho. Por quê? Porque o meu objetivo fim é maximizar o meu tempo de convívio com a minha família. Esse é o meu objetivo fundamental. É aquilo onde eu quero chegar. Como eu posso estruturar isso também? Aí entra, né, ferramentas gráficas que nos ajudam a raciocinar. O famoso pôr no papel, né? Pôr na ponta do lápis. Então, por exemplo, eu posso organizar meus objetivos através de estruturas de gráficos de hierarquia, né? Então, quanto maior o nível, mais geral, esse meu objetivo fundamental, e quanto mais baixo o nível, mais estou entrando no nível de detalhamento. Então, por exemplo, aqui eu apresento um objetivo fundamental que seria maximizar a segurança dos veículos automotores. O que significa maximizar a segurança nos veículos automotores? Significa, primeiro, minimizar a perda de vidas, através, né? Minimizar lesões graves e minimizar lesões leves. Aí a questão é a seguinte, né? Minimizar a perda de vidas vale para qualquer, né, ser vivo e principalmente para qualquer ser humano, óbvio. Mas os objetivos são diferentes para minimizar as lesões graves e as lesões leves em adultos e crianças, né? Percebam o seguinte, que as ações, as decisões que eu vou tomar que envolvem adultos são diferentes das ações e das ferramentas que eu vou utilizar para minimizar lesões graves ou leves em crianças. Daí que vem até, por exemplo, aquela questão da utilização daquelas cadeirinhas, né, que minimizam justamente a possibilidade de que uma criança seja arremessada numa colisão, até porque o cinto de segurança ele foi desenvolvido para adultos e não para crianças. Então, está aqui um exemplo para que vocês entendam isso. Então, eu estruturei de uma forma gráfica que é possível você... Veja que esse tipo de ferramenta, ele aumenta o nível de racionalidade no tratamento que você dá ao problema. É muito importante. E na questão dos objetivos meio, para chegar, né, nesses objetivos fundamentais, que são mais ou menos gerais, você utiliza uma rede, né? Você pode utilizar a forma de rede. Então, você quer maximizar a segurança. Para que você atinja esse objetivo, você tem que maximizar o uso de equipamentos de segurança e, por outro lado, minimizar a quantidade de acidentes. E aí você pode ver aqui nesses gráficos, né, o que leva a cada uma das consequências. Então, para que eu maximize o uso de equipamentos de segurança, eu preciso ter duas condições, né? Motivar a compra de equipamentos de segurança. As pessoas têm que se sentir motivadas a comprar esses equipamentos de segurança, seja por razões racionais, seja até por razões legais. E eu tenho que fazer uma manutenção adequada dos veículos, senão isso não vai ser efetivo, né, a adoção desses equipamentos de segurança. Por outro lado, a manutenção adequada de veículos, ela minimiza os acidentes, né? Isso se sabe. E, além disso, além de você ter uma manutenção adequada do veículo, ou seja, por exemplo, um
freio não falhar, né, você precisa maximizar a qualidade do modo que as pessoas dirigem. Então, veja, a manutenção adequada do veículo e a maximização da qualidade do modo de dirigir vai levar a uma minimização de acidentes. Aí, como eu faço para maximizar a qualidade do modo de dirigir? Por exemplo, diminuir a influência do álcool, impor leis de trânsito e efetuar educação sobre segurança. Isso vai maximizar a qualidade do modo de dirigir. Mas não só isso, por exemplo, as leis de trânsito, elas vão impor que os proprietários dos veículos façam uma manutenção adequada dos veículos, né? E então vocês percebam que existe aqui uma rede de ações, uma rede de decisões uma rede de objetivos que vão acabar resultando lá na frente numa maximização da segurança. Então, esse seria um bom exemplo, uma boa forma de você entender o que está envolvido nos seus objetivos. Percebam que, como é uma questão que é aparentemente óbvia, uma questão que aparentemente é simples, leva uma análise que não é tão simples assim, não é tão óbvia assim. Então, esse tipo de ferramenta de representação gráfica é útil para que você enxergue, para que você traga a racionalidade a uma coisa que aparentemente não possui nenhuma grande complicação. Certo? Aí, para que você faça essa navegação, né, entre esses níveis hierárquicos, a pergunta sempre é por que isso é tão importante? É uma pergunta, né, que é uma pergunta filosófica que você pode fazer, que vai te ajudar a entender essa hierarquização que a gente apresentou, essa rede, essa confusão toda. Então, por exemplo, para eu descer na hierarquia, né, nos objetivos fundamentais, eu tenho que me perguntar o que se quer dizer a respeito disso. E para mover acima da hierarquia, isso diz respeito a qual objetivo mais geral, né? Então, por exemplo, aqui, né, o maximizar a segurança. Voltando aqui, maximizar a segurança. Eu quero descer, né? O que se quer dizer a respeito disso, né, em maximizar a segurança? Então, vamos ver o que eu quero dizer a respeito disso. Eu quero dizer que eu quero minimizar a perda de vidas, que eu quero minimizar o número de lesões graves e minimizar o número de lesões leves. Aí eu digo em adultos e em crianças. Já nos objetivos meio, aquela rede, para eu subir e descer na rede, então eu pergunto assim, como é possível obter isso, no sentido de detalhar, né, nos objetivos meio, e para eu chegar em questões mais gerais, eu me pergunto por que isso é tão importante. Então, como é possível obter isso? Como é possível obter a maximização da segurança? É maximizando o uso de equipamentos de segurança e minimizando o número de acidentes. Aí, como é possível minimizar o número de acidentes? Realizando uma manutenção adequada dos veículos e maximizando a qualidade do modo de dirigir. Como é possível maximizar a qualidade do modo de dirigir? É minimizando o efeito do álcool na direção e impondo leis de trânsito que façam com que a minha direção tenha uma qualidade razoável e principalmente através de educação sobre segurança no trânsito. Então vocês vejam que né, quando eu vou detalhar, e quando eu quero chegar no ponto mais geral, ou seja, por que isso é tão importante? Então, por que é tão importante minimizar a direção sobre a influência do álcool? Porque isso maximiza a qualidade do modo de dirigir. Por que isso é tão importante? Porque minimiza o número de acidentes. E por que minimizar o número de acidentes é tão importante? Porque maximiza a segurança no trânsito. Então, essa é uma forma, né, eu ensinei a vocês aqui, uma forma de vocês
trazerem um pouco, porem no papel, né? Quais são os objetivos? Veja que ainda não chegamos ainda na questão da decisão. Mas quais são os objetivos? Que objetivo eu quero ter naquela determinada... Que objetivo eu quero chegar naquela determinada decisão? Então, agora, na decisão propriamente dita, né, o que é você tomar uma decisão? Né? Você analisa todas as possíveis alternativas, né? Todas as possíveis alternativas. Você analisa dentro daquelas alternativas como elas estão ligadas a eventos, e aqui cabe o que é um evento, né? Evento é aquilo que foge ao seu controle, né? Então, por exemplo, hoje vai chover no final da tarde ou não vai chover no final da tarde? Isso é uma decisão ou é um evento? Isso é um evento que vai influenciar eventualmente na decisão que você tomou, por exemplo, de sair de casa com um guarda-chuva, ou não. No final da tarde vai esfriar ou vai manter a temperatura amena ou quente? Isso é um evento. Você não tem controle sobre isso, mas vai influenciar na consequência de suas decisões. Então, eu tenho que juntar o quê? Que decisões? Quais são as alternativas de decisões que eu tenho? Quais são os eventos? E quais são as consequências dessas decisões? Justamente em função do quê? Do resultado direto da sua decisão e da influência que ocorreu em função dos eventos ligados a esta decisão. E aí nós utilizamos essa ferramenta gráfica, que são os diagramas de influência, aonde os retângulos representam decisões, os ovais representam eventos e os losangos representam as consequências ou o retorno desta decisão. E, eventualmente, você pode usar um retângulo com arestas arredondadas para representar cálculos matemáticos financeiros ou valores constantes relacionados a alguma consequência, algum custo do seu resultado final. Isso vai ficar claro com esse exemplo que eu vou dar agora, né? Então, por exemplo, eu quero decidir, né, sobre um investimento em capital de risco. Então, o que é um capital de risco? Eu vou aplicar uma determinada quantidade de dinheiro e esse investimento ou ele falha, e aí você perde todo o dinheiro que você aplicou, ou ele possui algum resultado positivo, favorável. Então, veja aqui. A minha decisão é o quê? Eu invisto ou não invisto? Aí, eu tenho o retorno desse investimento. Esse retorno vai depender se eu vou investir, óbvio, mas também se essa venture, esse negócio de risco, vai render ou vai falhar. Veja que é independente da sua posição, né? Então, por exemplo, né, eu posso também ter objetivos múltiplos. Por exemplo, um banco de incentivo, né, econômico, ele vai querer o quê? Ele vai querer que, por exemplo, que a indústria, um determinado da indústria, né, ele seja impulsionado e, ao mesmo tempo, ele quer que aquele negócio renda, que aquele negócio dê dinheiro, literalmente. Então, aqui eu posso até brincar com vocês, né, dizendo o seguinte, olha, aqui é aquele negócio
alguém lhe propõe, olha, eu vou abrir uma banquinha uma barraquinha de cachorro quente na frente do, sei lá, do MASP. É um negócio da China, negócio, dizendo aqui uma brincadeira, é um negócio maravilhoso. Aí né? Ok, aí você pode investir nessa banquinha ou não. E essa banquinha ela pode virar um grande negócio e ter um retorno financeiro absurdo, como ninguém queira parar na frente do MASP para comprar o seu cachorro quente. Então percebam que é mais ou menos isso aqui. Agora, quando eu estruturo os meus objetivos e os meus objetivos se tornam um pouco mais explícitos, aí é importante representá-los no meu diagrama de influência. E aí você coloca. Como, por exemplo, no caso do incentivo a um determinado ramo da indústria feito por um determinado banco de investimentos. Então, o objetivo principal é maximizar a satisfação total, claro. E o que significa isso? Significa investir na indústria de computadores e ter um retorno do investimento. Então, aí como é que fica o diagrama de influência nesse caso? A minha decisão, representada por um retângulo, é investir ou não investir. O negócio falhar ou dar certo é um evento, né? Ele é um evento. Ele vai acontecer independente da decisão que você vai tomar, né? Por exemplo, a indústria de computadores está lá. Eles estão abrindo, estão começando a produzir, né? E isso vai dar certo ou não vai dar certo, independente do que você vai investir nela. Aí, se eu investir, eu vou ter dois retornos, né, que vão gerar a minha satisfação total. Um retorno no investimento e o crescimento na indústria de PCs, de computadores. E esse retorno, investimento e crescimento da indústria vão depender do que você investiu e vão depender se o negócio dá certo ou o negócio vai falhar. E aí, como resultado final, juntando as duas coisas, eu vou ter a satisfação total final. Esse diagrama, às vezes, ele pode parecer não muito intuitivo, no sentido de você enxergar propriamente dito qual que é, afinal, a minha decisão, né? Mas ele é importante para você enxergar aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está sob o seu controle. Isso muitas vezes é importante, porque às vezes nós tomamos decisões não muito realistas, justamente porque tomamos decisões envolvendo coisas que não estão no nosso controle. Não adianta eu achar que e você perceba que nosso inconsciente às vezes dá umas pegadinhas nesse sentido. Toda vez que eu levo guarda-chuva, não chove. Né? Você está dizendo que uma decisão sua está influenciando de alguma maneira um evento. E, obviamente, dentro do campo racional, isso não é possível. Né? É a mesma coisa o sujeito que assiste os Jogos do Brasil com a mesma camiseta. É isso que a gente chama de superstição. É você querer interferir num evento usando uma decisão sua. Né? Isso, no mínimo, é uma superstição. E você encontra, muitas vezes, pessoas tomando decisões que no fim das contas, são, de certa forma, tem uma carga aí de superstição. Você está achando que você vai influenciar num determinado evento. Então, trazendo para o nosso contexto, né, você pensar o seguinte: olha, eu tenho uma invenção. Se essa invenção ela vai se tornar ou não um produto, isso é um evento. Né? A invenção está posta lá, eu desenvolvi uma solução tecnológica para um determinado problema. Mas foge ao meu controle se as pessoas vão querer, por exemplo, adotar aquela solução. Foge ao meu controle. Né?
Então, é importante termos isso sempre em mente, o que é evento e o que é decisão. E sabermos que o evento ele é independente, ele ocorre de forma independente. Aí, então, vamos pensar aqui uma decisão agora um pouco mais simples, até para enxergarmos essa questão do que, né, dos retornos, etc. Aqui, fazendo uma brincadeirinha, né, você tem 2.000 dinheiros para investir e você quer obter o maior retorno possível desse dinheiro. Aí você tem duas oportunidades. Ou você investe no negócio imperdível do cunhado e apresenta aquele negócio, olha, isso aqui é maravilhoso. Então, se der certo o negócio do seu cunhado, se ele for bem sucedido, você vai ganhar 3.000 dinheiros, ou seja, no total, no final da história, você vai ter, em vez de 2, você vai ter 5.000 dinheiros. Agora, se o negócio dele der errado, você perde tudo, inclusive o que você investiu. Você termina a história com 0 dinheiros. Agora, você pode pôr o seu dinheiro na poupança, numa renda fixa, num investimento livre de risco, nós chamamos financeiramente falando, e você tem a certeza que no fim você vai ganhar 200 dinheiros lá. Então, no final da história, você vai ter 2.200 dinheiros no fim da história. Qual é a decisão que você tem que tomar? Então, aí, essa seria as duas alternativas, é investir no negócio de risco ou investir no negócio livre de risco, nesse caso. E você tem os cenários de retorno. Que cenários são esses, né? Então, se você investir, suas opções é a poupança e investir no negócio de risco, né? A opção poupança, se o negócio lá do seu cunhado der certo, ou se ele der errado, não importa, você investir na poupança, você vai terminar aquele período com 2.200 dinheiros na sua conta corrente. Agora, se você investir no negócio do seu cunhado, se o negócio do seu cunhado tiver sucesso, você vai ter 5.000 dinheiros na sua conta corrente. E se o negócio do seu cunhado fracassar, você vai ter 0 dinheiros na sua conta corrente em decorrência desse investimento. Aí nós temos um outro exemplo, né? A decisão de um novo produto. Então, aí eu tenho duas decisões. Vejam, aqui é um exemplo interessante. Eu tenho duas decisões. A primeira delas é o preço que eu vou colocar para esse novo produto. E uma outra decisão que é relativamente óbvia, que é o seguinte: vou introduzir ou não esse novo produto? O resultado final que eu vou obter é o lucro. Agora, observe o seguinte: eu tenho 3 eventos que vão influenciar no meu resultado final. Quanto eu vou vender? E esse quanto vou vender vai depender de quem? Do preço. Veja que o preço aqui, a minha decisão, vai influenciar. Então, deixamos de ter aquela situação supersticiosa e eu tenho aqui uma decisão aonde eu vou ter uma influência na quantidade de unidades vendidas em função do preço, tá? E o custo fixo, que não depende de mim, e o custo variável, que também não depende de mim, se eu, obviamente, fazendo as coisas dentro de uma racionalidade. Então, percebam, no final das contas, eu introduzindo ou não introduzindo, o meu lucro vai depender do quê? Da quanto eu vou vender e qual preço eu vou vender, o custo fixo e o custo variável. Aí, então, é importante você enxergar neste caso aonde a tua decisão vai influenciar. Não vai ser uma superstição, vai efetivamente influenciar num determinado evento que, vejam bem, não há uma relação de causa e efeito. Eu posso interferir na estatística desse evento. Então, eu chover e não chover, eu posso interferir no tempo se eu, por exemplo,
Eu tenho uma fábrica e a quantidade de poluentes que eu estou emitindo na atmosfera. E essa quantidade de poluentes está interferindo no quê? Nas condições climáticas, nos eventos climáticos. Isso é um fato quando falamos do aquecimento global. Agora eu posso detalhar um pouco mais essa questão dessa decisão, né? Olhando aqui, olha, o preço vai influenciar no quê? Nas unidades vendidas e, obviamente, no faturamento, porque quanto, né, eu vou ter um X de unidades vendidas, por um determinado preço eu vou ter um faturamento. Por outro lado, o custo fixo, o custo variável, eles vão interferir no custo total. E esse custo variável vai ser influenciado pelas unidades vendidas, óbvio. E o custo fixo, muitas vezes, também. E aí, custo e faturamento vão interferir no quê? No lucro. Agora, tudo isso vai depender se eu vou introduzir um novo produto no mercado ou não. Bom, como eu disse a vocês, esse tipo de ferramenta ele é interessante para que você enxergue o cenário. É uma boa visão de cenário. Você entender o cenário da sua decisão, você trazer racionalidade para o cenário da sua decisão. Agora, existe uma outra ferramenta de representação gráfica, tá, de decisões, que são as árvores de decisão. A árvore de decisão, de uma certa forma, ela tem ela é um pouco mais simples no sentido gráfico, né? Então você representa como um quadradinho a sua decisão e a bolinha representa o evento. Então aqui eu representei aquela história do investimento no negócio maravilhoso do seu cunhado. Então se eu investir, olha o que eu tenho, quais decisões? Investir ou não investir. Se eu não investir, eu vou pôr dinheiro na poupança e ter aquele retorno típico de investimento de baixo risco. Se eu investir, o negócio pode ter sucesso, eu vou ter um grande retorno no investimento, e o negócio falha e eu perder todo o dinheiro. Então vejam que aqui está representado e, de certa forma, aqui está mais explícito mais ou menos a sequência de causas e efeitos, né, das suas decisões. Então, em geral, a árvore de decisão ela é mais utilizada do que o diagrama de influência, justamente por conta disso, porque você tem essa visualização de como, né, do encadeamento lógico daquela decisão que você vai tomar, certo? Veja que eu posso ter decisões que não tenham, né, necessariamente eventos. Eu brinco que são as decisões planilhadas, né, as decisões Excel. Então você veja aqui, por exemplo, aqui é um sistema de escolher qual que é o melhor sistema de detecção de bombas num aeroporto. E aí eu coloco os 5 sistemas e eu vou colocar aqui, preencher. O melhor sistema vai ser aquele que tem a eficiência na detecção, tempo de implementação, aceitação dos passageiros e principalmente custo. Então eu vou pôr tudo isso numa forma quantitativa e no final eu vou escolher qual? O que me traga o maior retorno. Então a minha escolha sempre é no sentido de ter o melhor retorno, né? Então eu vou escolher de todas as minhas alternativas aquela que tenha o melhor retorno. É óbvio. Existem outras alternativas, existem situações em que eu não tenha discriminado todas as possibilidades, mas eu tenho uma nuvem de possibilidades. Por exemplo, aqui, né, eu tenho uma ação judicial, né, eu sou um advogado de uma determinada parte, e a outra parte me oferta um acordo. Então, minha causa é de 450 mil dinheiros e a outra parte me oferece 100 mil dinheiros.
aceito ou não aceito esse acordo? Então, se eu aceitar o acordo, essa minha parte, ela vai me dar um retorno de 100 mil dinheiros. Se eu não aceitar o acordo, eu posso ter tanto 0 quanto 450 mil dinheiros. E isso vai depender da decisão do tribunal. Então eu tenho aqui uma gama de incertezas. Uma gama que não depende do que eu decidir. Né? Veja, agora cabe aqui uma pergunta. Quando eu tenho um evento, como é que eu traduzo esse evento num retorno? E aí que nós vamos falar no próximo segmento da nossa videoaula aqui, de um conceito de valor médio esperado, que é muito importante, é muito interessante para ser utilizado no tratamento de decisões envolvendo eventos. Então, não percam, vamos fazer aqui um breve intervalo e não percam, então, a nossa próxima parte, onde vamos falar sobre esse conceito muito importante em árvores de decisão. Até daqui a pouco.